Olá, pessoa determinada! Vamos aqui agora para a nossa segunda aula. E hoje eu quero falar o quê? De emoções. Lembra que um dos pilares do comando intuitivo é saber lidar com as nossas emoções? Então, é muito importante que você entenda o que você está sentindo. O legal dessa aula é que você vai perceber que ela vai te ajudar em muitas outras coisas que não somente com a comida. Afinal de contas, você está lidando com emoções e você vai ter o tempo inteiro. Vou explicar sobre as emoções, vou explicar como elas se relacionam com a comida, mas lembrando, tudo isso é um processo. Eu sei que normalmente quem quer emagrecer é muito acelerada, né? Quer emagrecer para ontem, quer entender tudo para ontem, mas terapia não é assim. Isso é um processo. Talvez você saia dessa aula e entenda tudo assim, né? No estalar de dedos sobre emoções. Talvez você precise de mais tempo. Lembrando que você pode entrar em contato ali comigo, tirar suas dúvidas, entender melhor o que você está sentindo, que é muito tranquilo. Primeiro ponto sobre as emoções, eu gosto muito de ressaltar isso. Emoções não se controlam. Eu sei que hoje em dia a gente tem uma ideia muito errada de vamos controlar as emoções, a gente pode ser robô, a gente pode só sentir o que a gente quer. Isso não existe. Isso é balela de curso de fundo de quintal tentando tirar o seu dinheiro. Por quê? O que são as emoções? Olha que interessante. Se você lembrar ali da oitava série, a gente tinha os neurônios, né? A gente tem os neurônios não se tocam, eles fazem uma sinapse. Nessa sinapse são liberados neurotransmissores, né? Endorfina, dopamina, sertralina, serotonina. Os neurotransmissores são responsáveis pelas nossas emoções, interpretações que nós temos das nossas emoções. Nós chamaremos de sentimentos. Você consegue controlar uma reação química na sua mente sem remédio? É difícil, né? Pensamentos alteram sim as nossas emoções, pensamentos, afinal de contas, você pode ter ciúme aí só de imaginar seu esposo com outra pessoa, mas é possível controlar as emoções? Não. Uma vez que as emoções já acontecem, elas já aconteceram, você pode controlar o seu comportamento. Então, fiquei com ciúme de alguma coisa, eu posso decidir ou não fazer ou falar algo, mas eu já senti. Nós vamos ter aqui 7 emoções. 2 delas não entram no contexto da alimentação. Uma é a surpresa e a outra é o desprezo. Então não vou falar delas, vou falar das outras 5 que influenciam muito ali no comer, tá? Primeira de todas, a felicidade. Inclusive, se você já assistiu aquele filme Divertidamente, sugiro que você assista de novo. Se você não assistiu, assista. É um filme da Disney, salvo engano. Ele relata perfeitamente bem tudo que eu vou falar aqui agora. Um filme sensacional para você assistir, inclusive se você tem filhos aí, com seus filhos vão gostar muito. Primeira emoção, a felicidade. Para que serve a felicidade? A felicidade serve para fazer a gente se conectar. Seja com o outro, porque o ser humano vive em sociedade, seja com você mesmo. Então, uma pergunta que eu quero que você já comece a pensar: o que te faz feliz? Olha que interessante, você precisa saber o que te faz feliz, inclusive porque o processo do emagrecimento, muitas vezes você está usando a comida para não pensar sobre isso. Eu vou fazer você pensar muito aqui nessa aula. O que te faz feliz? E aqui eu quero que você olhe o que está por trás do seu comportamento. Provavelmente você me trouxe um comportamento. Índio, o que me faz feliz é dormir. O que me faz feliz é beijar na boca. O que me faz feliz é ler um livro. Isso é um comportamento. O que está por trás desse comportamento? Você vai ver que eu vou falar muito isso hoje aqui. O que está por trás? Então, o que está por trás de dormir? É descansar? Opa! Então, de repente, o que te faz feliz é poder descansar? Sua vida é muito agitada? Ou o que te faz feliz do namorar é se sentir amada? E você pode se sentir amada de várias formas. Sobre ler um livro, você gosta de viajar, de repente? Então, você também gosta de viajar, você gosta de ver série porque você quer sair um pouquinho aqui dessa realidade. O que te faz feliz? E essa emoção, ela serve para fazer você se conectar. De comer me faz feliz. Com certeza, comer algumas coisas também me faz feliz, mas o que está por trás dessa minha felicidade? Então lembra que eu comentei aí da salada da minha avó que me traz uma emoção? Por que isso me traz emoção? Isso me traz o amor imenso que eu tenho pela minha avó, né? As duas inclusive. E eu precisaria comer, de repente só de estar ali com ela, isso já me basta. Então o que está por trás da sua felicidade se você está comendo por felicidade? Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é uma festa. Eu gosto muito... festa não, happy hour. Eu gosto muito de estar ali no happy hour comendo e bebendo. O que te faz feliz do happy hour? É estar com as pessoas? É poder estar descansando a mente? É o prazer de uma semana que passou? O que está te fazendo feliz ali?
você vai perceber que dificilmente é a comida em si. Segunda emoção, a tristeza. Ao contrário do que se pensa, a tristeza não é o contrário da felicidade, ok? O que é a tristeza? A tristeza ela vem quando nós temos uma sensação de perda, de luto. Seja esse luto alguém que realmente morreu, alguma coisa que você perdeu, alguma coisa que você não tem mais, então de repente você foi demitido. Qualquer coisa que você sente que você perdeu, a gente entende como uma tristeza. E a tristeza serve para quê? A tristeza serve para que você seja acolhido. Então, o que você realmente quer ali quando você está triste? Você quer que aquela pessoa que morreu volte, você quer que o seu emprego volte, você quer que alguém te abrace, você quer ser acolhido quando você está triste. Você vê que é muito comum. A criança, quando ela chora, ela faz o quê? Ela já vem com os bracinhos assim, para ser abraçada pelos pais. A tristeza faz você querer ter um momento ali de acolhimento. E o que é interessante da tristeza, e mais uma vez eu faço uma crítica ao momento da sociedade que nós vivemos, a gente tem vivido muito uma ditadura da felicidade. Inclusive eu vejo pais fazendo isso com as crianças, né? Ah, não chora, embora o choro não foi nada. Não, foi sim. É muito importante a gente aceitar a nossa tristeza, certo? Varrer ela debaixo do tapete não quer dizer que tudo ficou bem. A gente precisa passar pela fase da tristeza para conseguir ficar bem. Então eu vou dar aqui o exemplo novamente do Divertidamente, alerta de spoiler. Você vai perceber ali que na hora que a protagonista do filme consegue de fato transparecer, né, consegue trazer à tona a tristeza que ela sentia, todas as memórias dela são ressignificadas. Por quê? A gente não controla emoções. Então é muito importante que você respeite a tristeza que você está tendo. A tristeza ela te coloca numa inércia, certo? Você vê as pessoas tristes, elas ficam paradas, justamente para que elas consigam não fazer besteira ou consigam ter um tempo para elas. É muito importante que você aceite essa tristeza. É uma frase que eu acho horrível: homem não chora. Chora sim, né? E é por isso que homem tem tanta dificuldade às vezes em lidar com algumas questões. Vou falar disso aqui também, porque a gente não consegue deixar a tristeza vir à tona. A tristeza é uma emoção extremamente poderosa. Inclusive, você consegue se conhecer muito quando você consegue perceber por que você fica triste. Lembra que eu falei que a tristeza é você sentir que perdeu uma coisa, alguém, um momento? O que isso quer dizer sobre você? Isso consegue dizer as coisas que você realmente gosta. E quando você perde, você fica triste. Terceira emoção, a raiva. Agora sim, a raiva é o contrário da tristeza. Nossa, como assim? Justamente, enquanto a tristeza te coloca na inércia, a raiva te coloca onde? Na ação. Você não vê ninguém com raiva assim, tô com raiva. Você vê alguém com raiva. E para que serve a raiva? A raiva, ela serve para você colocar limites. É uma das emoções mais importantes que tem, né? A gente também negligencia muito isso nas crianças. A gente confunde raiva com agressividade e com violência. Não, são coisas diferentes. Você pode ter raiva, chegar a ficar violento, chegar a ficar agressivo, mas a raiva é quando você se sente injustiçado, quando você sente que você está sendo injustiçado, quando você sente que você precisa dar um limite, colocar um limite naquele momento, você tem raiva. E por que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com crianças, quando a gente está vendo elas ali se desenvolvendo? Porque uma pessoa que não sabe pôr limite nos outros também é uma pessoa que não sabe pôr limite em si mesma. Então, aquelas pessoas que têm o que eu chamo da síndrome da vozinha, que são aquelas pessoas que não conseguem dizer não nunca, mas elas sofrem com isso, elas querem dizer não, mas não conseguem, elas também têm muita dificuldade em pôr limites nelas mesmas. Às vezes, esse limite teria que ter começado bem lá atrás. Vamos supor, algum colega de trabalho que está ali falando com você de uma forma que você não gosta, você tinha que ter falado isso nas primeiras vezes e vai ficando cada vez mais difícil de falar. Mas a raiva vai te mostrar a pôr limites em você e nos outros, a dar um basta naquilo que está acontecendo. É muito importante. Então, vou dar um exemplo aqui. Vocês já viram criança, por exemplo, uma sopra o bolo da outra. Aí a criança que está fazendo aniversário bate no coleguinha. Por que ela faz isso? No momento que o colega soprou o bolo dela, essa criança foi lá e colocou um limite. Ela não sabe colocar o limite de uma forma que não seja bater, certo? Ela não é um adulto, ela não está aprendendo, ela não viu essa aula, ela não sabe. E aí a forma dela colocar o limite, às vezes é ali com agressividade, mas isso é um exemplo perfeito para você entender. A raiva é limite.
algumas pessoas são naturalmente mais agressivas, mais raivosas. Essas pessoas, elas precisam sim ter momentos ali de extravasar. Lembra, o fato de eu dizer que para você colocar um limite, eu não estou falando para você ir lá bater em ninguém, para você xingar ninguém. Às vezes esse limite é algo que você tem que ter colocado antes. Isso é algo que pode ter aí uma infinitas possibilidades. A gente vai ver melhor, obviamente, na terapia, mas entender, começar a entender quais são os seus limites. Então, quando você tem raiva, você já tem que pensar, qual limite meu foi ultrapassado nesse momento, certo? Que injustiça eu sinto que sofri nesse momento? E aquela pergunta, o que está por trás da minha raiva? Por que eu me sinto injustiçada com isso? Por que eu quero pôr um limite nisso que eu estou vivendo? Essa é sempre a pergunta. Quarta emoção, o medo. E ter medo é natural, é normal, é humano. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho medo de nada? Essa pessoa está indo contra a evolução, porque a gente só está aqui hoje porque os nossos antepassados em algum momento tiveram medo ali na época do homem das cavernas, dos bichos, e se esconderam. Então ter medo é natural. Para que serve o medo? O medo serve para te proteger. Isso mesmo. Então, a gente tem um medo, se entra um leão aqui agora, você tem que ter uma escolha de como você vai se proteger. Essa escolha pode ser correr, enfrentar ou ficar imobilizado. Colocando na vida real, ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é medo, certo? É um medo do futuro. Então você está com a sua imaginação aqui. Será que meu marido está com outra? Será que eu vou ser demitida? Será que eu vou passar nessa prova? Tudo isso é medo. E muitas vezes esse medo faz o quê? Você paralisar. Então você vê sim muitas pessoas que estão ansiosas e ficam procrastinando, não conseguem fazer nada. Por quê? Elas estão na paralisia. Algumas pessoas vão e fazem um monte de besteira, né? Ela vai para ação e faz besteira. Tem gente ali que realmente enfrenta. Ter medo é ruim? Nenhuma emoção é ruim. Tá? Todas as emoções são sensacionais, você precisa ter todas as emoções, assista divertidamente que você vai entender. E o medo serve para te proteger. Agora, existe um medo real e existe um medo imaginário, né? A ansiedade muitas vezes é um medo imaginário, é diferente de entrar de fato um leão aqui. Quando o medo passa a ser um problema? Ele passa a ser um problema quando é algo que está interferindo na sua vida, quando é algo imaginário que está ali atrapalhando. Inclusive, o medo é o que gera a escassez. Lembra que eu falei ali na aula 1 sobre escassez? Quando a gente tem medo de não poder comer mais alguma coisa, seja porque vai ter dieta, seja porque você mesma resolveu que não vai comer mais a partir de amanhã, isso gera uma escassez. Escassez é medo de não ter. E aí você faz o quê? Começa às vezes a descontrolar. Você vai enfrentar aquele problema, come, né, aquele problema, começa a comer muito. Então o medo é sempre para te proteger. A quinta emoção também serve para te proteger, que é o nojo, a aversão, né? Então, mas como assim me proteger? Se eu te ofereço uma comida que te dá nojo, tá? Você sente o cheiro estragado e você quer se afastar dela. Mas e quando a gente quer se afastar de algumas pessoas que a gente, por exemplo, não concorda com o que elas pensam, dizem, né, com o que elas fazem? Você também está com nojo dessa pessoa, você está com aversão. Então aquele famoso ranço, né? Eu tenho ranço da fulana, ranço do ciclano. O que é isso? Você tem nojo e o nojo serve para te proteger. Quando você tem nojo, você quer se afastar, certo? Então você, por exemplo, tem um colega de trabalho que você não gosta, ele te chama ali num happy hour, você sabe que ele vai estar ali, você não vai porque você quer se afastar dele. Agora, quanto menos nós julgamos, menos nós temos nojo das pessoas. Quando a gente consegue entender que você pensa diferente do outro e que você não precisa entender e nem aceitar o que o outro pensa, diz ou faz, você precisa apenas respeitar, certo? Respeitar não é aceitar, é apenas respeitar, é não ficar buscando uma explicação para aquilo. Menos a gente tem nojo das coisas. Um momento, por exemplo, de comida com nojo. Às vezes você teve ali uma briga horrível com um colega de trabalho, com alguém da sua família, e aí depois dessa briga você vai e, né, come. Por que você come? Não sabendo lidar com essa emoção de nojo, não conseguindo se afastar. Você come. Existe uma outra questão atrelada ao nojo. Lembra que eu te falei que a falta de autoestima era uma emoção? Ela está aqui, é o tema aqui da nossa próxima aula, inclusive. Vou dar um exemplo das emoções aqui na prática, tá? Um exemplo, lembrando que tudo isso aqui é fictício. Vamos supor que o seu marido chega para você
né, e fala assim, você está me traindo, e você não está traindo. No momento que ele fala isso, você tem um nojo dele. Por quê? Você percebe que ele está pensando diferente de você. O valor que você tem de fidelidade não está sendo reconhecido por ele, ele pensa diferente. Nesse momento que você tem nojo, você não quer mais falar com ele, você quer se afastar. E ele continua falando com você sem parar. Nesse momento você sente que, como não está conseguindo afastar ele e está com nojo dele, você precisa pôr um limite. E aí você começa a gritar. Porque você está com raiva e a forma que você sabe colocar o limite de repente é gritando. Então você começa a gritar. No momento em que você começa a gritar com ele, você se arrepende porque você o ama e começa a chorar. Por que você está chorando? Porque você sente que perdeu alguma coisa, de repente admiração, perdeu aquele momento, perdeu um pedaço do amor dele e você quer que ele venha então e te acolha. Um exemplo aqui na prática, lembrando que existem várias formas, mas quero que você comece a analisar o que está por trás ali das emoções quando você come. Um beijo!